Ouvir a Justiça de hoje é sobre eutanásia de animais. Foi sancionada em 20 de outubro a lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua sadios. Nossas convidadas, a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Edna Cardoso Dias, que é a presidente honorária da Comissão de Direito dos Animais da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para a senhora desembargadora, como ver esta proibição da eutanásia de cães e gatos? Na realidade, Carlos, eu sempre entendi que a proibição do abate, eu até não falo eutanásia, não, do abate de cães e gatos submetidos a maus tratos, assim como todos os animais, ele tem previsão constitucional. Está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição da República, que estabelece que, para se manter um ambiente ecologicamente compatível e equilibrado, o poder público ele tem que proteger a fauna e a flora, e é vedado que se submetam os animais à crueldade. Então, nessa submissão à crueldade, há evidentemente que a Constituição já trata de uma maneira genérica a proibição desse abate desses animais que são recolhidos e estão sob a guarda do poder público. Aliás, essa questão já foi enfrentada de muito pelo Supremo Tribunal Federal, que interpretou exatamente da forma como eu estou lhe dizendo. Então, sim, além disso, e se eu posso dizer mais um pouco, nós temos leis, nós temos, além dessa lei 14.228, que é a recente, nós temos a lei 13.426 de 2017, que veio estabelecer, que veio impedir o abate de cães e gatos como meio de manejo populacional. Então, essa proibição do abate de cães e gatos como forma de manejo populacional já estabeleceu, evidentemente, que o abate era vedado. Essa lei traz, inclusive, essa lei federal que eu estou lhe dizendo, que o município pode até esterilizar esses animais, mas não abatê-los. Doutora Edna, eu pergunto para a senhora, gostaria também de ter a visão da senhora sobre essa lei sancionada no dia 20 de outubro, lembrando que ela prevê a exceção para animais com doenças infecto-contagiosas incuráveis. E matar nessas condições é ético, doutora Edna? Bom, a desembargadora já explanou muito bem a questão constitucional e o direito fundamental dos animais de terem a sua vida preservada. E hoje a tendência mais moderna é realmente no sentido de se esterilizar os animais para o controle das zoonoses, de formas que, para o controle de zoonoses, não é admissível. A Organização Mundial de Saúde já há muito tempo recomendava que o melhor método é a vacinação, mas, efetivamente, se a doença já existe, se ela é incurável e se ela submete a perigo à população ou é um sofrimento para o próprio animal, neste caso é admitido, sim, e é justificável, porque não só elimina o sofrimento dos animais, como ameaça a saúde pública. Essa é a única hipótese. Porém, esta lei não deixou em aberto a questão. Para esse sacrifício, é necessário que um técnico emita um laudo diagnosticando a doença e fundamentando muito bem
o perigo de se alastrar uma endemia na região. E, de outro lado, também, essa morte dos animais, ela necessita que obedeça ainda aos requisitos das instruções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que estabelece para cada tipo de animal um método de sacrifício deste animal. Desembargador, a proibição da eutanásia ou do abate, né, como a senhora prefere dizer, ela foi aprovada no final de setembro pelo Congresso Nacional. Entendendo o Congresso, então, como representante do povo, a senhora acha que a mobilização do Congresso ela reflete uma mudança de mentalidade da sociedade em relação ao direito animal? Sim, não só da sociedade, mas aqui honrando a presença da desembargadora, do próprio judiciário, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito numa ação de descumprimento de preceito fundamental em que um partido político requereu a inconstitucionalidade de se sacrificar ou praticar eutanásia em animais apreendidos em maus tratos. De formas que isso já houve uma liminar do ministro Gilmar Mendes, concedendo a liminar e proibindo o abate de animais apreendidos por questão de maus tratos, e ele justamente invocou a Constituição, a Lei 9.605 de crimes ambientais, proibindo que, no caso de apreensão, sejam de animais silvestres ou de cães e gatos, se proceda a esse sacrifício dos animais. E também ele invoca a Constituição no artigo 37, quando ele diz que o poder público só pode agir se tem uma lei autorizando. E aqui nós temos justamente o contrário. Agora nós temos uma lei que desautoriza esse sacrifício dos animais apreendidos. Eu falei que a senhora preferia a definição, né, de abate, mas na realidade foi a desembargadora que colocou isso, né, desembargador? Vamos adotar, porque é realmente um abate, que eutanásia é thanatos morte ou boa morte. Não existe boa morte, então é abate mesmo, está muito correto. Chama-se lei da eutanásia, mas, na realidade, o que se evita é o abate de cães e gatos. Essa que é a verdade. A eutanásia está permitida, né? Quando a doença é incurada. A eutanásia está permitida. Né? Aliás, a eutanásia, Carlos, eu vou te dizer que a eutanásia, a resolução número 100 do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, ela é de 2012 e ela trata com muito pormenor, evidentemente que dentro da questão particular, né? Porque isso é uma diretriz para o médico veterinário e não para o poder público. Mas ela trata com uma exatidão a questão relativa ao abate de animais. Como que é a possibilidade de abate, quando deve ser feita, em quais ocasiões, sabe? Ela traz com absolutamente pormenorizadamente. Então, nós já tínhamos essas diretrizes no próprio direito brasileiro. É evidente que ela não é extensiva ao poder público, eu já reafirmei isso, aliás, já falei, estou reafirmando, mas ela era uma diretriz a ser utilizada. E com relação à sua pergunta anterior, o que eu vou dizer é o seguinte: cães e gatos hoje, eles gozam de uma posição de membros protagonistas nessas famílias que recebem um nome de multiespécie. Então, o direito, ele tem, e as normas jurídicas, elas têm que ser interpretadas de acordo, levando em consideração o momento vivenciado pela sociedade. As regras têm que ser interpretadas, e hoje elas são interpretadas exatamente
levando em consideração esse momento vivido pela sociedade. Hoje nós estamos vivendo, a sociedade brasileira está vivenciando uma forma de vida diferenciada, que já tem essa vivência, já existe nos países da Europa, na América do Norte, e era pouco vivenciada no Brasil. Mas hoje os pets, os animais de estimação, eles são alvos de vínculo afetivos e eles tornam-se quase um membro dessa família que eu digo, que os doutrinadores estão dizendo multiespécie. Entendi. Doutora Edna, a senhora falou, vamos adotar, não é isso? E eu tenho aqui que a Secretaria-Geral da Presidência da República, comunicando, né, explicando a sanção dessa lei contra a eutanásia de cães e gatos sadios de rua, ela informou que a ideia central do projeto é a proteção animal e o incentivo à adoção. Esse é o destaque que foi dado no comunicado da Secretaria-Geral. Mas disse o seguinte, que retirando, né, de cena o abatimento desmotivado e desarrazoado de animais sem doença infecto-contagiosa incurável. Então, quer dizer, incentivo à adoção. Esse é um dos objetivos da lei. Mas eu pergunto, a senhora acredita que a adoção vai mesmo acontecer nessa dimensão que se espera? É uma ação que está se desenvolvendo muito. Inclusive, atualmente, existem várias feiras de adoção que são realizadas em convênio com o poder público e o terceiro setor. Então, é muito comum hoje feiras de adoção e elas têm tido bastante sucesso. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre a eutanásia de animais. No dia 20 de outubro, foi sancionada a lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua sadios. Participam do programa a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, da 8ª Câmara Civil do TJMG, e a advogada Edna Cardoso Dias, que é a presidente honorária da Comissão de Direitos dos Animais da OAB de Minas. Desembargadora, mesmo com toda a evolução, né, do direito animal, aliás, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa evolução do direito animal, né? Hoje são considerados seres sencientes, né? Eles estão dentro do ordenamento jurídico, mas mesmo com essa evolução, registram-se maus-tratos frequentes. Gostaria que a senhora também falasse alguns casos que a senhora viu no seu dia a dia da ação judicial. Na realidade, o que nós temos visto, aliás, no meu dia a dia, a questão relativa a maus tratos, eu tive com relação a questões envolvendo galo de briga, rinha. Galos que eram treinados para matar, né? Eles são treinados, era um tipo de galo até asiático, e que são importados, e eles são treinados para rinha e para matar o adversário. Evidentemente que numa briga de galo, ambos sofrem muito. Né? Então, isso é, evidentemente, caracterização de maus tratos a animais com violação direta ao artigo 225 da Constituição Federal. Eu recordo que hoje nós estamos vivendo, feito eu disse, um outro prisma da história dos animais. Então, por exemplo, a briga entre casais que se separam
para ter guarda compartilhada de animais, o direito de visitação. E ainda, nessas ações, são alegadas, por algumas vezes, o fato de que uma das partes estaria maltratando o animal. Não só pela ausência daquele que convivia com ele, mas também por outros tipos de atitude. Então, veja que os cães e gatos, embora o Código Civil ainda considere eles como coisa, hoje, também por força de um congresso da Associação do Conselho de Medicina Veterinária, de 2014, são considerados, então, sencientes, né? E que merecem o respeito do judiciário, evidentemente. Por isso é que eu te digo, o judiciário tem que dizer a lei de acordo com o momento social em que estamos vivenciando, levando em consideração os costumes, levando em consideração esse momento social específico. Né? Então, os animais hoje, esse direito dos animais, ele tem se aprimorado na legislação brasileira e vem sendo objeto os juristas vêm se debruçando sobre as hipóteses com relação inclusive, a se eles podem ser considerados, na realidade, se eles podem ser alvo se eles podem figurar como parte em ações judiciais. Há um projeto na Câmara dos Deputados exatamente sobre essa questão. Doutora Edna, a senhora é uma referência nessa questão do direito animal, passou toda a atividade na advocacia, nessa defesa. A senhora acha, então, que o Brasil hoje está na vanguarda ou ainda falta muita coisa a fazer em termos de direito animal? Não, ainda falta muita coisa. A legislação tem evoluído, os costumes têm evoluído, e a legislação, conforme a desembargadora falou, tem que acompanhar a evolução das outras ciências. Se foi criada por Durkheim e outros uma sociedade, numa sociologia que era só para o ser humano, hoje, como ela falou, o animal não só faz parte de nossa sociedade, como da célula familiar, existe a figura do cão comunitário. Aqui em Minas Gerais, nós já temos uma lei dizendo que ninguém do poder público ou cidadão pode impedir alguém de alimentar o cão comunitário, que é aquele que vive na rua e como a comunidade cria. Nós já temos a Declaração da Ciência dos Animais, pela Declaração de Cambridge, e falta ainda. O que é mais urgente, que eu acredito, é a alteração do Código Civil no sentido de declarar expressamente que os animais não são coisas, como já aconteceu em outros países, como França, Áustria, Alemanha, Suíça, Portugal. E nós temos aqui no Brasil 2 projetos de lei. Um projeto de lei, o 6054, que fala que os animais eles não são nem pessoas e nem bens, conforme são as categorias que existem no Código Civil para descrever a natureza jurídica dos bens e das pessoas, mas eles são uma categoria especial, e que eles são sencientes. Porém, esse projeto sofreu uma emenda no Senado, sofrendo uma emenda e excluindo dessa categoria os animais de consumo, os animais da agropecuária, do esporte, da experimentação animal, mas nós temos um outro, o 3670, de 2015, que diz que os animais não são coisas. Eu, preferencialmente, adoto esse que é mais simples, já é um modelo adotado nos outros países,
que nós já temos conceituação bem definida dentro da doutrina, que bens não têm necessariamente um valor econômico e que coisas sempre têm. E eu abraço essa linha, e também temos que lembrar que, se for aprovado com essa emenda, essa proteção dos cães e gatos, que agora chegou com a lei sanção, que quando os maus tratos são contra cães e gatos, é um crime qualificado, cuja pena já é de reclusão de 2 a 5 anos, e que o dono perde a guarda do animal. Enfraquece essa lei, enfraquece a Constituição, então tem que caminhar, sim, para essa alteração do Código Civil, mas tomar cuidado de não aprovar com nenhuma exceção. Os animais não são coisa, é uma coisa pacífica, simples, e é nesse sentido que nós temos que caminhar. Hoje, conforme a desembargadora falou, já houve uma ação que os animais foram aceitos como parte, que hoje, no meu entendimento, eles já são sujeitos de direitos reconhecidos pela Constituição, pelas leis que os protegem, isso já é pacífico. Mas eles são, segundo a maioria da doutrina, eles podem ser, sim, ir a juízo por representação ou substituição. E nós já estamos caminhando no sentido de que eles sejam aceitos como parte, como aconteceu com aqueles 2 cãozinhos no Sul, que teve essa ação que os animais foram aceitos como parte na ação. A senhora gostaria de comentar a fala da doutora Edna, desembargadora? Eu digo que, com relação a essa questão da legitimidade dos animais de figurarem como parte na ação, há um projeto de lei, o 145 de 2021, que altera o Código de Processo Civil para estabelecer que animais não humanos têm capacidade de ser parte de forma individual em processo judicial, porque de forma coletiva nós já temos, mas aí é de forma individual em processo judicial. De acordo com esse projeto, então, eles seriam representados pela Defensoria, pelo Ministério Público, por associação de proteção ou por aquele que detém a sua guarda. Então, veja que o direito do Brasil, o direito brasileiro está evoluindo com relação a essa questão da proteção dos animais, e para entender, na realidade, que eles não podem ser considerados, como o Código Civil estabelece, como coisa. Né? Eles são uma categoria especial, né? que deve então, ser... deve haver uma legislação estabelecendo e reconhecendo essa categoria especial que são os animais, principalmente esses animais domésticos. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Edna, nessas considerações, eu acho que seria válida uma pergunta sobre a matança de animais como frangos, porcos, bois pela indústria alimentícia. Como que isso está acontecendo de forma ética, o que precisa ser mudado. Considerações finais da senhora. Bom, em relação a esse consumo de animais, hoje o regulamento industrial de produção de alimentos, ele foi modificado por exigência do Mercosul, que antes dessa exigência do Mercosul, eles eram abatidos de forma bastante cruel, e hoje eles são, obrigatória a insensibilização antes do abate. Os animais são sensibilizados ou por pistola de percussão, ou por meios elétricos, eles são insensibilizados por gás se forem frangos, e depois é que eles são abatidos e sangrados. De formas que houve essa evolução nesse sentido. Paralelamente, existe uma corrente que vem se tornando vegetariana ou vegana, não usa produtos animais, mas nós temos que respeitar o costume da sociedade e de forma alguma, permitir que esse projeto de lei retire desses animais
enfraqueça essas conquistas que já levaram décadas para conseguir, que é o chamado abate humanitário, uma regulamentação da lei de vivissecção e a lei sanção, que protege especialmente cães e gatos. Eu poderia, tem 1 minuto para falar do habeas corpus? Pode falar rapidamente. É porque aqui no Brasil, lá, os promotores da Bahia chegaram a requerer um habeas corpus, segundo o Código Penal, é só para a gente, né, o processo penal, não sei, e já ia ser concedido quando o animal morreu, que era uma chimpanzé, isso baseado na Declaração dos Grandes Macacos, e cientistas escreveram que existe pouca diferença entre humanos e macacos, e dizer que na Argentina, nesse sentido do habeas corpus, já tem sido deferido vários habeas corpus para libertar os grandes símios, que são os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. Então, é preciso... Finais. Sim, considerações finais da senhora, desembargadora. Eu gostaria apenas de dizer que a lei 14.228, ela veio simplesmente complementar essa legislação já existente com relação o impedimento do abate para manejo populacional, porque, na realidade, o abate é para isso, é para manejo populacional. Então, ela veio complementar, porque eu continuo dizendo que essa lei 13.426 de 2017, ela já estabelecia e discriminava o impedimento com relação ao abate desses animais. Ela permite a esterilização, mas não o abate desses animais. E mais uma coisa, agora tem uma modificação nessa lei 14.228 que eu achei muitíssimo importante. Ela hoje, veja bem, o poder público vai poder ser fiscalizado externamente por órgãos de proteção à vida animal, de órgãos de proteção dos animais, ou órgãos similares. Eles vão ter, hoje, segundo essa lei, eles terão, inclusive, permissão de entrar nesses locais, verificar prontuários, a qualificação dos animais. Então, vai ser um controle externo exercido sobre esses canis, sobre canis, que eu digo canis públicos, sobre o setor de zoonose, e que eu acho que é uma inovação extremamente benéfica. E mais, o servidor, veja bem, o servidor que violar essa lei, ele pode ser alvo de uma denúncia administrativa, ele pode ser alvo de um apenamento pela lei 9.605, né, o artigo 32 da 9.605, e ele pode ser alvo, inclusive, de uma ação de reparação de danos. Porque se a lei veda e estabelece os casos em que a eutanásia, né, que eu não gosto de eutanásia, eu digo o abate, pode ser permitido, se ele extrapola aquela determinação legal, ele está sujeito a todos esses regramentos. Ok. O que é muito benéfico para a sociedade. Muito obrigado às senhoras pelas participações.
O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto e com a advogada Edna Cardoso Dias. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.